descanso. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês que estão aqui, com aqueles que também estarão acompanhando pelas redes sociais. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Vamos adorar e bendizer o nome poderoso do Senhor Jesus. Nos coloquemos de pé, oremos ao Senhor e na sequência, Ministério do Louvor adora e vamos juntos adorar e bendizer o Senhor. Pai amado e santo, mais uma vez nos reunimos aqui nesse recinto para prestar a Ti o nosso culto e a nossa adoração. Nós convidamos o Senhor a tomar parte entre nós, que a partir deste momento ouçamos a Tua voz, que a partir deste momento a Tua presença venha nos envolver aqui neste lugar. Então somente ouçamos a Tua voz e que cada um daqueles que adentrarem aqui nessa noite, Pai, saia melhor do que entrou. Suplicamos o Senhor, que o Senhor abençoe os hinos que serão entoados em Teu louvor, a palavra que será ministrada, e cada um dos Teus filhos que aqui já se encontra, Pai, e aqueles que estarão acompanhando, pois oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continuemos de pé e vamos agora para o Ministério de Louvor adorar o Senhor. Cantemos com alegria. Graça e paz, igreja, boa noite. Vamos iniciar com a leitura bíblica que está em 1 Pedro, a partir do 18. Pedro 18. Capítulo 1, 18. Desculpa, 1 Pedro 1, 18, perdão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? Amém. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que várias repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza
Vou te
Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada por cada louvor, Senhor, pela adoração. Que tudo que aqui foi entoado, Senhor, tenha chegado ao Teu trono, ó Deus. Obrigada por cada vida aqui presente. Obrigada pelo culto, Senhor. Obrigada por estarmos aqui reunidos, ó Deus. Obrigada por cada um que pode dizimar e ofertar. Aqueles que não puderam, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, para que não falte mantimentos em seus lares, ó Pai, e que cada dízimo e oferta, Senhor, seja para a continuação da obra da Tua igreja. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada por tudo. E, mais uma vez, muito obrigada pelo privilégio de estar em Tua casa. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. São da Igreja na Paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria, né? Estarmos na casa do Senhor, para celebrar o nome do Senhor, para celebrar a nossa fé, para celebrarmos a ceia do Senhor, que é o momento de comunhão, que é uma das duas ordenanças da Igreja de Cristo, né? O batismo e a ceia. Então, aqui estamos. Eu vou fazer os avisos. Antes eu quero falar com os irmãos que ontem nós estivemos lá na Igreja Batista em Jardim Peri, celebrando junto com eles o aniversário. Ficaram muito contentes. Eu quero destacar aqui, gente, a importância da recepção na igreja. Sabe, primeira coisa, primeira pessoa que eles lembraram foi a irmã Antônia, porque ela estava aqui recebendo os irmãos. Então se lembraram dela porque ela recebeu bem. Então ela está conhecida lá no PI, já é amiguinha lá. E agradeceram muito as irmãs lá. Lá é uma igreja também que tem muito mais mulheres do que homens, né, pastor? Deu para perceber. E as irmãs ficaram muito agradecidas, ficaram contentes. Foi um culto muito bonito, muito edificante, né? Então, nós estivemos lá representando a nossa igreja. O pastor Afonso também agradeceu lá, depois mandou agradecimento pelo pastor Manuel. Bom, quem não pegou sua revista, quem não pagou a sua revista, procure a Teia, porque semana que vem nós já estaremos com revista nova, tá? Então procure a irmã Teia, para que nós possamos ressarcir o custo. Teia? Quarta-feira, estudos bíblicos e oração. Como eu já falei, a gente tem orado bastante. Como diz aquele versículo, né? Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, muita unção, muita sabedoria. Então, vamos fazer um esforço para estar aqui para orar, né? Para orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja, orarmos pelos nossos pastores, pelos nossos missionários, por todos aqueles missionários que estão aí no mundo, não só os nossos da Igreja Batista, mas todos eles estão levando a palavra de Deus. Então oremos pelos missionários que estão levando a palavra de Deus, que estão apresentando Cristo para aqueles que não conhecem. Bate-papo com o pastor, quarta-feira a partir das 16 horas, sábado a partir das 15 e domingo das 11 às 16. Quem quiser conversar com o pastor, receber uma orientação, uma palavra, por favor, marque nesse número de WhatsApp aí, tá? Quem pretende, quem gostaria de ser diácono da igreja, por favor, também se inscreva pelo WhatsApp. O pastor vai dar um treinamento diaconal para aqueles que querem exercer este ministério. Tá bom? Então, aqueles que querem exercer esse ministério, o pastor vai dar o treinamento, né? Que massa. Outra coisa, gente.
Quinta, sexta e sábado, 10, 11, 12, Internorte 2025, na Igreja Betel. Eu vou estar lá na cantina com a irmã Janete Cardoso e mais algumas outras irmãs. Eu peço que aqueles que puderem, não só as mulheres, mas homens também, que puderem dar um apoio, principalmente no Internorte Kids. Tem uma equipe boa lá, mas para criança nunca é demais, né? Criança precisa ir ao banheiro, precisa beber água, precisa dar um apoiozinho, alguma coisa. Então sempre vai haver atividade para as crianças. Então, aqueles que quiserem ir, estejam lá. Às 7h30 começa o culto. Vai começar um pouquinho mais cedo, porque Betel tem horário para fechar. E nos outros anos a gente teve problema na hora do fechamento da igreja, né? Eles têm funcionários, os funcionários são dispensados às 22 horas. Então o culto vai começar às 19h30, não às 8 horas. Quem quiser, você não precisa os 3 dias dar o seu apoio lá. Se quiser na quinta-feira, vá. Se quiser na sexta, vá. Se quiserem no sábado, melhor, porque o número de crianças é maior. Né? A irmã Elizabeth Fagundes está contando com 50, 60 crianças no sábado. Mas as irmãs, pela fé, estão contando com 100. Não sei como é que vai ser isso. Mas a gente está esperando em Deus que tudo dê certo e que elas sejam evangelizadas. Não são crianças, geralmente não são crianças da igreja, são crianças de fora que são chamadas para participarem do Internorte Kids, tá bom? Só isso, né? Passa a palavra para o pastor. Eu peço a irmã Patrícia que vem aqui orar pelo pastor, pela palavra, pela família do pastor, que a filha do pastor estava vermelhinha, que são gêmeos. Então vamos orar pela família do pastor. Oremos, convida a igreja que ficar de pé. Senhor, nosso Deus, Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um momento, um privilégio aqui na tua casa, Senhor. Eu peço, Pai, neste momento, Pai, derrama a tua unção, Pai, do poder, Pai, o teu servo, Pai, o nosso pastor, Senhor, esteja comigo, que possa trazer a palavra, Pai, aos nossos corações, Pai, às nossas mentes, que possamos sair daqui, Pai, fortalecido, Pai, na tua presença, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, para receber a tua palavra, Pai. Abençoe a família do teu servo, Pai, a sua esposa, a sua filha, Pai, que vai agora, Pai, nascer os bebezinhos, Senhor, seja abençoando cada um, Pai, dando saúde, dando força, Pai, preparando, Pai, para esse mundo, Senhor. Abençoa, Pai, essa família, Pai, que nada venha faltar, Senhor. É o que eu desejo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias. Em Romanos, vamos prosseguir hoje, segundo sermão sobre a carta aos Romanos. Os irmãos abrem, deixa eu só seus irmãos que nós pedimos a revista, era 3 a 4 dias para chegar, era para ter chego na sexta-feira, mas não chegou, sexta ou sábado. Espero que até o meio da semana chegue para entregar para os irmãos na quarta-feira. E domingo, se Deus quiser viver, nós iniciaremos a primeira lição da nova lição da EBD, que vai falar sobre o Sermão do Monte. Na verdade, é que nós estamos com uma lição atrasada, ela vai ter começado hoje, mas durante esse mês nós vamos fazer uma adequação, talvez num dos domingos a gente faz uma lição e um resumo de uma, para que a gente fique dentro da ordem, para então nós fechar os 3 meses dentro do cronograma da nossa revista. E eu convido os irmãos a participar da escola dominical. Nós não sabemos muito, mas aquilo que nós sabemos, nós compartilhamos com os irmãos, até que surja definitivamente um ou mais professores para poder tocar a escola dominical.
mais para frente, espero que nós tenhamos diretores da escola dominical, primeiro e segundo diretor, secretário e todo esse ministério funcionando corretamente. Também, relembrando o aviso que foi dado aos diáconos, se você quiser servir como diácono na casa do Senhor, marque para que a gente possa passar algumas noções para os irmãos e você poderá servir. É importante que nós nos coloquemos à disposição para o trabalho do Senhor. Vocês já estão com sua Bíblia aberta? Romanos, o capítulo é o de número 1 e o versículo que nós vamos ler vai ser o versículo de número 21. Nós vamos fazer o segundo sermão de Romanos. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ficar de pé, vamos ler todo mundo junto? Olha aí como está escrito, vamos ler. Na minha contagem, 1, 2, 3. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém. Podeis assentar, queridos. Todos nós sabemos que Romanos foi escrito por Paulo. Nós falamos isso no primeiro sermão. E o título desse sermão, dessa parte de hoje é: quando o conhecimento não gera transformação. Quando o conhecimento não gera transformação. O versículo diz: tendo conhecido, não glorificado. E o subtema é: a rejeição à verdade revelada conduz ao colapso espiritual, moral e social. Ao conhecermos a Deus, ou a rejeição de conhecer a verdade, de praticar a verdade, leva a colapso espiritual. E a introdução vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo já deixou claro: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para salvar. Mas salvar de quê? É a pergunta que se faz. Salvar de quê? A partir do versículo 18, ele revela a realidade da humanidade sem a graça, sem o favor de Deus. Homens que receberam revelação suficiente para conhecer a Deus, mas conscientemente decidiram ignorá-lo. Muita gente a gente conhece nesse estado, que eles conhecem a Deus. Eles falam de Deus. Se você perguntar, eles falam que acreditam em Deus, mas não deixa Deus ser tudo na vida deles. Eles ignoram a Deus. O conhecimento deles de Deus é só de ouvir falar. É muito parecido com o que Jó diz no seu livro: eu conheci a Deus de ouvir falar. Sabe? Você perguntar para muitas pessoas, se você cruzar com eles na rua e perguntar: você conhece a Deus? Conheço. Você acredita em Deus? Acredito. Mas segue a Deus? Serve a Deus? Se submete à verdade de Deus? Teme a Deus? Anda nos caminhos de Deus? Que isso é a diferença. Conhecer é uma coisa, praticar é outra, diferente. Muitas autoridades conhecem a Bíblia, mas não praticam. O problema não é a ignorância. Não é porque eles não conhecem.
Não é porque eles ignoram o conhecimento de Deus, mas a rebelião deles contra Deus. O versículo 21 sintetiza bem esse dilema. Sabendo quem é Deus, mas não honram como tal. Eles sabem quem é Deus, mas não honram Deus como tal. A queda não começa com o ato, mas com a troca de foco. Tira o foco de Deus, da glória de Deus, para um brilho falso da idolatria. Eles deixam de mirar em Deus, mas mira na idolatria, mira nos seus egos, mira nas suas próprios devaneios, nos seus próprios desejos. O contexto histórico dessa parte do texto aos romanos é que o Império Romano era um palco de idolatria, imoralidade, decadência cultural, de deuses pagãos, que deuses pagãos dominavam os lares, a política e os templos. Paulo escreve num contexto de pluralismo religioso, quer dizer, havia várias religiões, mas nenhuma delas era dominante, nenhuma delas tinha preocupação de trazer uma verdade absoluta. Um outro problema era o relativismo moral. O relativismo era aquela coisa assim, o que é verdade para você não é para mim. E eu tenho a minha verdade. Então, as pessoas do mundo hoje estão assim, cada um quer fazer a sua verdade, mas não quer acreditar na verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade e é uma verdade que não há substituição. O outro problema era a degradação social. Havia uma degradação social naquela época e não é diferente de hoje. As pessoas não têm mais empatia uns pelos outros. Cada um está se preocupando somente consigo mesmo, mas não se preocupa uns com os outros. Era um outro problema que acontecia naquela época. Ainda dentro desse contexto, ao abordar essa realidade, ele pontua um retrato da condição humana universal, válida também para os dias de hoje. Então, quando Paulo estava dizendo desse relativismo, desse pluralismo, ou da degradação moral, parece que o que estava acontecendo naquela época que Paulo escreveu aos Romanos, há quase 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, é as coisas que estão acontecendo nos dias atuais. A degradação, o relativismo, tudo isso vem acontecendo dias após dias. Tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus e muitos não estão se preocupando com isso. Estão vivendo dentro daquela filosofia. Come hoje para morrer amanhã. Vive aqui e agora, mas não estão preocupados com o que vai acontecer depois. Exposição. Tendo conhecido a Deus, a revelação clara, mas negligenciada, eles conhecem a Deus. Hoje o problema não é porque as pessoas não conhecem a Deus, eles conhecem. Talvez conhecem não da forma exponencial, como as Escrituras declaram. Talvez eles não conhecem com a integridade que a palavra
que a palavra de Deus expõe. Talvez eles não conhecem com a fidelidade que as Escrituras coloca. Talvez eles não conhecem ter um relacionamento prático com Deus, em ter um relacionamento de vida, em ter um tipo, uma vivência com Deus, de examinar as Escrituras, de orarem, de se aprofundarem, de terem uma comunhão com Deus. Mas conhece pelo que já foi revelado pelas Escrituras, conhece pelo que já foi pregado, conhece pelo que já foi exposto, conhece pelo que já foi falado, mas preferem não obedecerem a Deus. Tendo conhecido a Deus, diz o texto, eles não glorificaram a Deus. Deus se revelou na criação. Deus começou a se revelar ao ser humano. A revelação de Deus, ela não foi total de uma vez só, mas foi aos poucos. Deus se revelou através da criação, se revela através da criatura. Mas nós vemos aí no versículo 19 e no 20, na consciência humana, ele se revelou também na consciência humana, e pela sua própria presença majestosa. Mas os homens preferiram não crer. Os homens sabem. O problema não era ignorância, mas resistência. O problema não é porque eles não ouvem falar de Deus. O problema da sociedade hoje não é porque eles não ouvem falar de Deus. O problema da época de Paulo, que ele estava expondo o Evangelho para os romanos, não é porque eles não ouviam falar de Deus. Eles estavam ouvindo falar de Deus, já tinham conhecimento de Deus, estavam conhecendo agora as boas novas do Evangelho, através dos apóstolos, através do apóstolo Paulo, que fez viagem para Roma para anunciar o Evangelho, fez 3 viagens missionárias, e essa carta ele dedica em especial à igreja que estava baseada na cidade de Roma, para que eles tivessem um conhecimento mais acurado da palavra de Deus. E hoje se repete a mesma coisa. As pessoas conhecem Deus, ouvem falar de Deus, mas preferem fazer algo que Paulo escreve numa das suas cartas: tendo comichões nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, eles preferem amontoar para si todo tipo de conhecimento, todo tipo de ensinamento, menos o conhecimento de Deus para a salvação deles. Hoje também há conhecimento de fé, mas falta o quê? Mas falta rendição. Todos que você pergunta se eles têm fé em Deus, eles falam que têm fé em Deus. Lucas pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sim, talvez achará um tipo de fé, uma fé superficial, essa que todo mundo diz que tem, mas tem fé o suficiente para ser salvo? Tem fé o suficiente para aceitar Jesus, para entregar a vida deles ao Senhor? Talvez muitos não tenham, porque eles conhecem, mas não se rendem ao Senhor. Preferem seguir as suas próprias crenças, as suas próprias condutas, do que seguir ao Senhor, o Senhor Jesus, que morreu para nos salvar. Conhecimento sem reverência é indício de queda espiritual. Sabe, eles conhecem muito bem a Deus, mas não têm reverência por Ele, que é o que acontecia com os crentes, a história que Paulo está narrando aqui em Romanos. Aquele povo conhecia bem ao Senhor, mas eles preferiram não se submeter à vontade do Senhor. 2. Não glorificaram como Deus. Conheceram a Deus, mas não dava a Ele a glória como Deus. Nem lhe deram graça, nem agradeceram a Ele. O coração que usurpava, eles estavam querendo usurpar para si essa glória. O problema aqui não era só teológico, é existencial. Não
dar a Deus o primeiro lugar. É isso que Mateus ele vai dizer, que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. Mas a história parece que ela sempre tem esse problema de se repetir. Na época de Paulo, os romanos fizeram isso. E nós, nos nossos dias, também fazemos isso. Nós colocamos todos os compromissos na pauta em primeiro lugar. E de vez em quando você fala para alguém assim: irmãos, você vai na igreja domingo? Ele fala: se der, eu vou. Mas dificilmente ele fala que se der ele vai trabalhar, porque precisa trabalhar. Se não trabalhar, não recebe. Ele não fala se der ele vai no shopping, não. Se ele entenda que vai no shopping, não tem frio, não tem chuva, pode chover canivete, ele vai. Se tiver uma festa, um churrasco, pode chover canivete, ele vai. Mas a igreja, parece que nós estamos sendo infectados pela ideia do crente sem igreja, dos desigrejados. Eu posso ser crente, eu posso ser salvo, mas não preciso de ir à igreja. Isso, irmãos, é maléfico. Isso não é saudável para o povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com essas condutas, porque isso vai minando o nosso alicerce, vai minando a nossa raiz, vai agindo como cupim na madeira, vai comendo a nossa raiz. Quando menos nós pensamos, nós vamos ficando frio, nós vamos perdendo a comunhão, nós vamos perdendo o prazer de servir a Deus, e aí vai acontecer conosco igualzinho aquela igreja que está em Apocalipse, que o Senhor revelou a João e falou: sabe o que eu tenho contra ti? Eu tenho contra ti é que você perdeu o primeiro amor, é que perdeu o prazer de servir a Deus. Isso é um problema que a gente também não dá glória a Deus. O problema aqui não era teológico, era existencial: não dar a Deus o primeiro lugar. Isso é sério, porque nós colocamos na nossa agenda todos os nossos compromissos. E eu pergunto: na sua agenda tem espaço para Deus? Na sua agenda você coloca ali anotado o tempo que você tem que gastar com Deus? O tempo que você vai gastar em oração? O tempo que você vai gastar em adoração, o tempo que você vai gastar em leitura da palavra do Senhor? Como nós queremos crescer saudável? Como pode uma planta crescer saudável se faltar a ela o alimento necessário, se faltar a ela a água, se faltar a ela o adubo, se faltar a ela o que ela precisa para crescer forte e saudável? Nós só vamos conseguir ser crentes fortes e saudáveis se vivermos mergulhados na palavra de Deus. Diz um provérbio aí fora que você é o que você lê, você é o que você come. Se você lê a palavra, se você tem conhecimento da palavra, vai ser ela que nós vamos citar. Quando vier as lutas, as dificuldades, nós vamos lembrar dos versículos, nós vamos lembrar da palavra e vamos ser alimentados por ela. Glorificar significa reconhecer, obedecer, exaltar. Sem isso, nos tornamos nossos próprios ídolos. Nós nos idolatramos. Nós colocamos o nosso eu primeiro. Lembra do que aconteceu com aquele grupo de pessoas que Tiago registra, que eles disseram: nós vamos a uma cidade, vamos fazer negócio, vamos ter muito lucro, vamos ganhar dinheiro. Mas aí imediatamente Tiago fala: vocês perderam o juízo? Vocês estão ficando loucos?
Porque vocês nem falaram assim, ó. Se o Senhor for comigo, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Mas primeiro nós já esticamos o nosso eu e falar, eu vou, eu faço, eu posso. Lembra daquele outro caso? Do homem que construiu, que plantou muito. E na parábola do homem que construiu o seu celeiro e falou, minha alma, você tem muito. Você plantou, você colheu, você merece. Mas aí a palavra repreensão veio. Você é louco? Se você morrer hoje, você vai deixar isso para quem? Você nem considerou isso? Que a tua vida é breve, que a tua vida é curta. Irmãos, nós precisamos tomar mais cuidado com algumas coisas e não sermos idólatras. A ingratidão é um sintoma de um coração que já se afastou de Deus. Quando nós não conseguimos ter essa gratidão, é um sintoma que nós estamos afastando de Deus. Por isso é bom tomar cuidado. Quando a gratidão acaba, o orgulho toma conta do trono. Quando a gratidão acaba, o orgulho toma conta. E quando isso acontece, nós nos tornamos altivos, nós nos tornamos soberbos. E isso é um passo para a nossa queda, para o nosso tombo, para a nossa destruição. Três, se desvaneceram em seus discursos. A razão foi corrompida pela rejeição. Eles se desvaneceram no seu discurso, perderam a razão, perderam o raciocínio. A razão deles foi corrompida pela rejeição. Homens, a mente humana, longe de Deus, se torna frágil e confusa. E é o que Paulo vai escrever que algumas pessoas aqui em Romanos faziam. Conhecendo a Deus, não glorificar a Deus, se desvaneceram em seus discursos. A razão foi corrompida pela rejeição. E aí o que acontece é que a mente humana fica confusa, eles ficam sem norte, sem rumo. Mesmo pessoas que são muito intelectualmente brilhantes, tornam-se espiritualmente cegos. É o que Paulo diz também, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, colocou uma venda neles, lacrou a mente deles, fechou os olhos deles, para que eles não enxerguem as suas misérias. Quantas pessoas nós vemos por aí? Escravo das drogas, escravo dos vícios, escravo dos prazeres, mas eles acham que estão bem, eles acham que têm liberdade, eles acham que aquilo é liberdade, eles estão escravos, eles estão manietados pelo inimigo, eles estão algemados pelo mal, eles estão sendo cavalo do inimigo, mas acham que têm liberdade, porque estão cegos, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Eles não conseguem enxergar que estão caminhando a passos largos para a perdição. Eles não conseguem enxergar que estão perdidos. Eles não conseguem ver a luz do Senhor. Eles não conseguem ter norte na vida deles, porque estão perdidos. Eles não conseguem enxergar a luz de Cristo. Eles perderam o temor de Deus, se desvaneceram. Tornaram-se loucos, tornaram-se cegos, como Paulo era, o mesmo Paulo que escreveu esse texto. Enquanto a cegueira
enquanto ele não caiu do cavalo, enquanto ele não teve um encontro com Jesus, a mente dele não limpou. Ele não enxergou, ele enxergava os cristãos como inimigo, ele enxergava os seguidores de Cristo como seita, ele enxergava eles como povo truculento, como povo rebelde, como desobedientes. Mas quando a luz brilhou para ele no caminho de Damasco, quando os olhos dele se limparam, ele conseguiu enxergar a verdade. Nós só conseguimos enxergar essa verdade, irmãos, quando somos impactados pelo Espírito Santo, quando Ele nos convence da justiça e do juízo, quando Ele nos convence que somos pecadores, quando Ele nos convence que nós estamos perdidos. Mas enquanto eles estão cegos, eles não conseguem enxergar essa verdade. Mas a esperança é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso implica muito da cultura moderna. Muita informação e pouca sabedoria. Nós recebemos muita informação. Se você for ver tudo que as pessoas falam nas redes sociais, no YouTube e todas as outras redes sociais, o que eles falam sobre Deus, cada um fala alguma coisa. Mas seja beriano, apure com a Bíblia, consulte se está de acordo com a Bíblia, porque muitas coisas que você ouve não servem para nada. Muitas coisas. Existe coisa boa? Existe, mas muitas coisas que você ouve não servem para nada. Onde Deus não reina, a razão se fragmenta. Onde Deus não está operando, o inimigo está operando. Onde não há a verdade de Deus, a mentira. Onde não há a forma de Deus, há a forma do mundo. Onde a luz de Deus não brilha, as trevas brilham. Onde não há a presença de Deus, o mal domina. Porque onde o Senhor está, há liberdade, a cura, a salvação. Onde Deus não reina, a razão se fragmenta. 4. O coração insensato se obscureceu. A cegueira moral se torna inevitável. A cegueira moral fica inevitável. O coração, sede das emoções, ou a mente, a sede das emoções, dos pensamentos, torna-se obscuro sem a luz divina. A escuridão do coração resulta na degradação moral. É o que Paulo vai dizer quando você lê no capítulo 1, aí do versículo 24 ao 32, o que as pessoas naquela época estavam fazendo e o que eles estão fazendo na atualidade. Imoralidade sexual, rejeição aos valores naturais, relativismo ético, violência, tudo já acontecia naquele momento. E eu te pergunto, isso é diferente hoje? A sociedade não está andando daquela mesma forma? Não estão se degradando, não estão se corrompendo, não estão mais tendo esse temor a Deus? Vamos aplicar, porque nós ainda temos a ceia. Somos responsáveis por aquilo que conhecemos. Informação sem transformação é condenação. Quando nós conhecemos, nós somos julgados por aquilo que conhecemos. Tiago diz que aquele que ensina, aquele que lê, aquele que é mestre, sobre ele haverá maior juízo. Deus não pode punir um inocente. Aquele que não conhece não pode ser responsável por aquilo que ele não conhece. Mas quando nós conhecemos, e a raça humana já conhece bem quem é Deus,
A sociedade sabe bem quem é Jesus. O Evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado, mas continuam rejeitando. Então, quando chegar naquele dia, o reto juiz vai julgar e vai falar: por que não? Eu preferi permanecer tomando minhas pingas, eu preferi andar do jeito que eu queria. Ou mesmo aqueles que anunciavam o Evangelho de forma irresponsável, ele vai falar: Jesus, eu expulsei demônio, preguei no teu nome, fiz um monte de coisa. E vai ouvir dele: eu não vos conheço. Por que não conhece? Não é que Jesus não sabe quem ele é. Jesus não conhece ele como justo. Jesus não conhece ele como santo. Jesus não conhece ele como transformado. Porque ao mesmo tempo que dizia ser servo de Deus, vivia de braços dados com o pecado. A idolatria moderna é sofisticada, mas nasce da mesma raiz: substituir Deus por nós mesmos. Substituir Deus por qualquer outra coisa, inclusive por nós mesmos. Isso é uma idolatria. Outra aplicação é agradecer, glorificar e submeter. São atitudes protetoras contra o colapso moral. Obedecer, glorificar, submeter-se são atitudes protetoras contra o colapso moral. Conclusão: Paulo não está diagnosticando apenas o mundo romano. Ele está descrevendo todo o ser humano sem Deus. Parece que ele estava descrevendo a situação, ele estava descrevendo a situação do ser humano que não quer servir a Deus. O versículo 21 é um ponto de ruptura. Sabiam, mas rejeitavam. Conheciam, mas rejeitavam. Conhecem, mas não querem. Mas há uma nota de esperança. Se a queda começou deixando de glorificar a Deus, a restauração começa ao voltar a glorificar, ao voltar a adorar. Cristo é a resposta para o coração obscurecido. Nele há a luz que brilha, não porque merecemos, mas porque o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho ainda é e continuará sendo boas novas, continuará sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mudamos a página e agora 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos a partir do 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu estou lendo na NAA, então se vocês olharem uma diferencinha, hoje eu estou lendo na NAA. Aí colocou o texto em NAA, então vocês vão acompanhar no mesmo texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão
E tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Queridos, nessa noite nós estamos reunidos também para participar do memorial da ceia do Senhor. E é importante que cada um de nós participemos, não porque ela vai nos conferir bênção, a ceia não nos vai conferir salvação, a ceia não vai nos curar, ela não tem esse poder. Quando esse pão é apresentado, quando nós comemos ele não se transformou no corpo de Cristo, o cálice não se transformou no sangue. Isso é um memorial, é para lembrarmos. O texto vai dizer aí, ó, cada vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É para relembrarmos, é para colocarmos a nossa mente para lembrar do que Ele fez por nós. É para anunciarmos que Ele veio e que Ele voltará. Cada vez que nós tomamos a ceia, isso é um marco. Quando você coloca um marco, você coloca um marca-texto, olha, é para me lembrar que eu vou ler a Bíblia nesse texto. Você coloca um marca-texto no livro, porque eu li até ali, vou continuar lendo dali para frente. São marcações, assim é a ceia. Ela é um memorial, além de ser ordenança, é memorial, mas não é sacramento. Para nós batistas, pelo menos para nós batistas não, para algumas igrejas é sacramento, para nós batistas não é sacramento, é memorial. Por isso, quem não consegue vir para tomar ceia não cometeu pecado nenhum. Mas quando nós tomamos, nós expressamos comunhão uns com os outros e também nós relembramos o sacrifício de Jesus. Por isso, eu vou convidar quem vai ajudar hoje, irmã Janete? A irmã e mais quem? Ou você já tem uma equipe para me ajudar? Vou começar a convidar. Vai começar a convidar. Tá bom. Antes do domingo da ceia. Tá bom. Então vamos fazer uma breve oração. Como ele falou, examine-se a si mesmo. Não é para você examinar outras pessoas. É para você examinar você mesmo. Então, examine-se a si mesmo, para então participar do cálice do Senhor nesta noite. Eu vou chamar a Antônia, porque ela está muito encolhidinha. Vamos então, curve as vossas cabeças e faça um instante de oração, de meditação e de exame e participe dessa noite, deste memorial.
Querido Deus, eu agradeço, Senhor, por mais uma noite em tua casa, Senhor, juntamente com todos que estão aqui presentes. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e até ter nos sustentado até aqui, Senhor. Quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. Todos que todos que são batizados nas águas pode participar da ceia do Senhor nessa noite. Começando pelo pão. Pode ser. Tem o hino, vocês vão cantar um hino agora na hora da ceia, então pode. Versículo 24. Tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Todos pegaram o pão, ficou alguém que não pegou? Então, vamos participar. Pode todos participar. Posso ouvir o clamor da multidão e Jesus ao olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amor nos suportou. Ele carregou a nossa cruz, fez
versículo 25 vai dizer: da mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos que vão pegar o cálice, então vamos participar. Ele tanto me amou, Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz, veio os cravos das mãos, chorou pra sofrer, naqueles momentos de dor. Começa a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Vem os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Começa a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Foi por amor. Mas, Vamos celebrar em alegria agora ao Senhor, porque mais uma oportunidade de ceiar na casa dele, estar com ele junto à mesa, porque isso é só para os escolhidos, amém? Nós somos seus filhos e filhos amados, e daremos graças ao Senhor por isso, amém? Celebremos. Vamos tocar temas, louvo com alegria, porque estamos na casa do Pai. Você foi alcançado pela graça. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor.
Nós te esperamos, Senhor. Agradecemos por este momento, ó Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque temos a certeza que somos teus filhos, Pai, e porque o Senhor nos escolheu entre uma multidão. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama, e por isso, Senhor, nós queremos também entregar o nosso amor diariamente, Senhor. Nos ajude, Pai, para que possamos, Senhor, agradar a Ti, para que possamos, Senhor, amar verdadeiramente a Ti e Te adorar, Senhor, sempre, Espírito e verdade. Ainda que falhamos, Senhor, mas nós temos certeza, Senhor, do Teu perdão. E temos certeza, Senhor, que o Senhor irá nos ensinar a ser melhores a cada dia, para Te agradar, Senhor. Não para satisfazer o homem, Senhor, mas para satisfazer a Tua vontade, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por fazer parte da Tua mesa. Obrigado, Senhor, por fazer parte do Teu reino, Pai. Glórias te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente um instante, irmãos. Estamos chegando no final do culto, é por isso que nós continuamos. É a graça que nos alcançou, ela nos faz caminhar. A presença do Senhor Jesus nos faz caminhar. É por isso que nós estamos alegres, por isso que nós estamos de pé, por causa da presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocando uma vírgula no culto de hoje, para recomeçar de novo na quarta-feira, depois recomeçar domingo de manhã, depois recomeçar de novo no domingo à noite, porque nós precisamos continuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele
comissionou a cada um de nós. Você é comissionado, você é um missionário comissionado pelo Senhor para cumprir o ID dele. E não podemos parar. Paulo, estudamos hoje de manhã que ele via todas as oportunidades, mesmo aquelas que pareciam ser ruins, uma oportunidade para que ele pregasse o Evangelho. Imagina, o cara, o sujeito ficar preso numa casa alugada e mesmo assim ter ainda coragem, disposição de receber as pessoas para anunciar que Jesus era o único meio de salvação. Isso só para quem tem mesmo a convicção da chamada. Nós fomos chamados, você foi chamado. Foi chamado para ser discípulo. Foi chamado para fazer a diferença aqui nesse bairro. E Deus conta com cada um de nós. Não somos descartáveis. Ninguém é descartável. Todos são muito importantes. Todos são ultra importantes para a causa do Mestre. Então, vamos trabalhar. Queridos, pois no culto tem o nosso tradicional cafezinho. E aqui tem uns papelzinhos para você colocar os seus pedidos de oração. Colocar aqui nas quarta-feiras, juntos estaremos orando e apresentando ao Senhor. Vamos finalizar. Pai querido, nós te agradecemos por nesta noite, mais uma vez aqui nos reunirmos. Eu te agradeço, Pai, pela vida dessa igreja, por cada um desses irmãos que hoje estão aqui cultuando e adorando o teu nome. Eu peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa oferta de adoração ao Senhor. E também eu suplico ao Senhor que o Senhor guarde cada um deles no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, no decorrer desse ano, até o fim. Que o Senhor proteja cada um deles, que o Senhor conceda a bênção, que o Senhor abençoe eles nessa semana, nos seus trabalhos, nos seus projetos, tudo aquilo que eles precisar fazer nessa semana. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor traga novas pessoas para adorar o Senhor aqui nesse lugar, que o Senhor traga entre nós avivamento, que o Senhor traga despertamento espirituais, pois oramos, Pai, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está terminado, querido. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Tenha um ótimo final de domingo. Amém. Obrigado a vocês por nos ajudar. Aqui apagou, não sei o que aconteceu.